Oi, gente! Bom, como eu tinha prometido a vocês, eu vou gravar uma série de vídeos pra gente revisar os assuntos que foram trabalhados ao longo desse semestre na disciplina de base das relações privadas. Então, vão ser vídeos mais sucintos, como são uma revisão. Então, são vídeos mais práticos e rápidos para vocês conseguirem entender. Obviamente que não tem como ser bem pequeno, bem curto, porque os assuntos são complexos e longos, mas eu vou tentar ser mais sucinta possível. Então, o primeiro assunto que a professora Ana Carla trabalhou com vocês foi Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a famosa LINDB. E o que seria essa LINDB e para que ela serve? Bem, a LINDB ela foi promulgada através do Decreto-Lei número 4.657 de 1942. E ela basicamente é uma lei que trata sobre leis. É uma lei que ela dá diretrizes para que o direito brasileiro ele possa seguir. É como se fosse um molde para que todos os ramos do direito brasileiro eles possam ter uma base de onde eles vão surgir e seguir. É conhecida também por ter um caráter de lex legum. E o que seria isso? Uma lei que trata sobre leis, trazendo uma diretriz para quem vai aplicá-las, que é justamente o conceito de o que é LINDB. Então, nessa LINDB vocês vão precisar saber de alguns conceitos que vão ajudar vocês a entenderem todo o ordenamento de uma forma geral. E o primeiro conceito que eu vou falar com vocês, vou relembrar com vocês, é o conceito de vigência. O conceito de vigência está relacionado ao tempo de duração que uma lei ela está em vigor. Ou seja, o tempo de duração que uma lei vive. E o vigor é a qualidade da lei em produzir efeitos jurídicos enquanto ela está em vigência, antes que seja revogada. Então, durante aquele tempo em que a lei está em vigência, ela está viva, digamos, ela vai produzir efeitos jurídicos. E essa produção de efeitos jurídicos é justamente o que nós chamamos de vigor. O conceito de validade, ele tem a ver com a compatibilidade da lei com o ordenamento jurídico. Então, como vocês sabem, para que uma lei ela consiga e possa ser promulgada e entrada em vigor, e entre em vigor, ela precisa ser compatível com o ordenamento jurídico, então com todo o direito brasileiro. Essa validade ela pode ser formal ou material. Ela vai ser formal quando a criação dela passou por todo o processo previsto pela lei. Então, a nossa Constituição Federal, para que as leis, as normas, elas sejam publicadas, ela estabelece todo um processo para que elas consigam entrar em vigor toda certinha. Então, quando a lei respeita todo esse processo, quando nós estamos falando de respeitar todo esse processo, nós estamos falando de validade formal. A validade material é quando a lei ela se adequa ao ordenamento jurídico. Como eu já disse a vocês, isso é necessário para que ela seja publicada. Então, é bom falar também sobre o conceito de eficácia. Eficácia é quando aquela norma jurídica ela cumpre com o seu objetivo. Então, toda norma jurídica ela vai ter um objetivo. Exemplo, a lei que fala sobre drogas, sobre tráfico de drogas no geral, entorpecentes. Qual o objetivo? Combater os crimes relacionados a tráfico de drogas, a uso indevido de drogas ilícitas e tudo isso. Então, esse é o objetivo. Quando o legislador publicou essa lei, o objetivo dele era esse. Então, a eficácia fala justamente sobre isso, sobre quando a lei atinge ou não o seu objetivo. E para que isso aconteça, a norma deve, primeiro, ser seguida pelos destinatários da norma e, segundo, quando violada, ser imposta por meio coercitivos. Por exemplo, essa lei que fala sobre drogas, ela foi imposta, ela foi publicada para quem? Para toda a sociedade brasileira. Então, todos nós temos o dever de segui-la. E quando um de nós violamos, o que acontece? Nós vamos receber uma sanção do Estado, ou seja, a lei ela é imposta de forma coercitiva para aquelas pessoas que não cumprem aquela regra aplicada. Então, depois que a lei está publicada, que ela está entrada em vigor, o que acontece? Ela vai estar lá exercendo a sua eficácia, vai estar lá buscando cumprir seu objetivo. E essa lei, ela pode ser revogada? Sim, ela pode ser revogada. E existem formas para que isso aconteça. Então, nós temos duas formas. A primeira forma se divide em dois, que é a revogação total ou a parcial.
A revogação total é quando a lei é totalmente... existe a supressão total, integral daquela lei. Então, a lei, ela é revogada de forma geral. E a revogação parcial é quando essa revogação ela atinge apenas uma parte da norma. Ou seja, até determinado artigo, a lei ela foi revogada. Mas os seguintes, eles vão permanecer. Então, essa é a revogação parcial. E a outra forma é a revogação. Ela pode acontecer de forma expressa ou de forma tácita. De forma expressa é quando, por exemplo, se publica uma lei nova e essa lei nova ela fala sobre todos os assuntos que aquela lei ela falava, aquela lei antiga. E lá nessa lei nova tem dizendo, tal lei, que é uma lei antiga, através desta é revogada. Então, contém lá na lei expressamente que aquela lei antiga ela está sendo revogada. Já a revogação tácita não está escrito lá que aquela lei antiga foi revogada. Entende-se que ela foi revogada porque essa lei nova trata sobre todos os assuntos que aquela lei antiga ela tratava e de uma forma diferente. Então, se uma lei nova surge tratando de um mesmo assunto, digamos, de droga, se uma lei nova hoje surgisse falando que as drogas, elas vão ser... uma droga, vamos dizer, a maconha, ela vai ser liberada para consumo desde que atendidos os determinados requisitos e tal. Aquela lei que dizia que era proibido o consumo, o tráfico e o uso de maconha no território brasileiro, não precisa que essa lei nova que permite, ela expressamente diga que aquela lei antiga foi revogada. Entende-se que ela foi revogada porque essa lei nova trata do mesmo assunto, só que de uma forma diferenciada. Então, é a opção do legislador incluir ou não, expressamente ou não, que a lei foi revogada. Ainda assim, nós podemos entender a revogação de forma tácita. Outro tópico muito importante é quando nós falamos de republicação. Então, minha gente, a republicação é justamente quando o legislador ele publica uma norma e nós sabemos que ao publicar existe um prazo da publicação até a entrada em vigor daquela norma. Esse período de tempo entre publicação e entrada em vigor da norma nós chamamos de vacatio legis. Então, a vacatio legis é o período que existe entre publicação e entrada em vigor de uma determinada norma. Normalmente, esse período é de 45 dias, quando não se tem expresso na lei qual vai ser esse período. Normalmente, os legisladores eles podem botar lá o período de vacatio legis é de 1 mês, é de 2 meses, ou quando eles não colocarem, nós entendemos que é de 45 dias. Em estados estrangeiros, o período de vacatio legis é de 3 meses. Então, falando sobre a republicação, quando essa lei ela é publicada, pode-se perceber que existiu algum erro gramático, algum erro formal, material nessa lei. Então, existe a possibilidade de corrigir esse erro. E como é que vai funcionar? Se essa correção ela ocorrer durante esse período de vacatio legis, a lei ela vai seguir o período normal, mas aquela alteração ela vai ter o seu período de vacatio renovado. Então, vai começar a contar. Exemplo, publicou-se uma lei hoje. E aí, foi correndo o tempo. Daqui a uma semana, ou seja, depois de 8 dias que a lei foi publicada, percebeu-se que tinha um erro naquela lei. Um erro gramatical muito sério. E aí, precisa se corrigir. Então, digamos que foi no artigo 2º daquela lei. Então, vou lá e corrijo aquele artigo 2º na forma que precisa ser corrigida. E esse período ele vai ser renovado. Então, naquele artigo 2º vai começar a contar novamente o período de vacatio legis. De 1 dia, 2 dias e o resto da lei segue seu período normal. Porém, se essa republicação, se essa correção ocorrer durante o período de vigência, ou seja, após a entrada em vigor da lei, essa alteração vai ser considerada lei nova. Então, vai ser revogado aquele erro e quando ele for alterado, ele vai ser publicado como uma lei nova e não mais parte daquela lei anterior. Ok? Última coisa que a gente precisa lembrar sobre essa primeira parte dos assuntos estudados é que a lei ela não retroage. A lei não retroage. Direito civil, a lei não retroage. Porém, se por um acaso for permitido
que ela retroaja, ela não pode ferir direito adquirido, ato jurídico perfeito e nem coisa julgada. Lembrem-se bem disso. A gente até falou, até teve uma questão dessa no questionário de revisão. Outra coisa que precisa lembrar é sobre a repristinação. O artigo 2º e o parágrafo 3º da LINDB fala e deixa bem claro que no direito brasileiro não acontece repristinação. E o que seria essa danada da repristinação? Bem, gente, a repristinação é uma coisa simples. Vou dar um exemplo para vocês. No ano de 1973, o nosso primeiro Código de Processo Civil ele foi publicado. Então, tivemos lá a publicação, que lindo, do Código de Processo Civil. No ano de 2015, nós tivemos um novo Código Civil. Então, aquele Código Civil de 1973, ele deixou de existir e em 2015, um novo Código Civil, Código de Processo Civil, ele foi publicado, que anulou o de 1973. Aí, digamos que, por exemplo, no ano de 2020 foi publicado um novo Código de Processo Civil, que anulou o de 2015. A ideia da repristinação é que, já que o de 2020 anulou o de 2015 e o de 2015 tinha anulado o de 73, então quer dizer que se já não existe o de 2015, o de 73 ele pode voltar a surgir, já que o que anulava ele já foi retirado. Isso não acontece. Não acontece isso no direito brasileiro em nenhuma área. Quando uma coisa é revogada, ela foi revogada e pronto. Se uma nova lei surgir, revogando a lei que revogou aquela, ela não vai ressurgir das cinzas como a fênix, não. Ela deixou, ela morreu. Morreu, revogou. Então, nós temos hoje o Código de Processo Civil de 2015 e nem por isso, se surgisse um outro código, o primeiro lá de 73, ele ia ressurgir. Não, isso não acontece. Então, lembre-se bem desses conceitos. São conceitos importantes sobre a LINDB, sobre a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Dei uma lida na LINDB, porque tudo que eu falei aqui vai estar embasado nos artigos que formam essa lei. Então, lembre-se sempre disso. Acredito que eu falei das coisas principais. E bons estudos e até o próximo vídeo.